O Porto de Santos, o maior do continente, movimenta cerca de 120 milhões de toneladas de cargas por ano. Negócios que ajudam a impulsionar a economia do país. Mas o local é hoje também uma área estratégica para o tráfico internacional de drogas. Nunca se apreendeu tanta cocaína no país num só lugar. Em 2016, foram mais de 10 toneladas e meia, quase 11 vezes mais do que no ano anterior. As organizações criminosas aproveitam-se de algumas vulnerabilidades que existem na cadeia logística, né? E efetuam a introdução da droga, né, em volumes de fácil remoção. Mas como o Porto Paulista se transformou em tão pouco tempo no principal centro de distribuição de cocaína do mundo? A equipe do Jornal da Band investigava os motivos desse aumento assustador e acompanhava nesta terça-feira o trabalho da Receita Federal. Os funcionários receberam a informação da existência de drogas dentro deste container de exportação que está aqui neste terminal do Porto de Santos há um dia e deve seguir para Antuérpia, na Bélgica, no navio, no próximo sábado. Podemos observar que este braço, né, na qual o lacre está inserido, né, se encontra aqui preso, né, através aqui de uma arruela, né? Não é a estrutura original aqui do container. Isso daqui é uma forma de você promover a abertura aqui do container sem você romper o lacre. Já encontrou aqui uma mochila preta, aliás, 2 mochilas pretas. Nós estamos acompanhando com exclusividade a nossa equipe. Há mais mochilas agora, de 9 a 10 mochilas estavam ocultadas. Vários tabletes, provavelmente de cocaína, encontrados dentro deste container. É o primeiro flagrante de tráfico de drogas no Porto este ano. Dá para observar até pela quantidade desse pó amarelo aqui na entrada do container que para colocar as mochilas com a cocaína, os traficantes tiveram que estourar uma saca do produto químico, que é o óxido de ferro. Na sequência, chegam a perícia e a Polícia Federal. Muito pouco, provavelmente, foi feita quando da estufagem regular da carga. Ou seja, o exportador não teria envolvimento com isso. Até porque se tivesse, a droga não seria colocada dessa forma, ela seria camuflada e seria usada algum outro tipo de método. Droga na balança e a constatação. Quase 400 quilos de cocaína pura. Carregamento que seria vendido na Europa por mais de 50 milhões de reais. Nessas situações específicas, em que se começa a investigação a partir da apreensão da droga, é um pouco mais difícil de chegar na organização criminosa como um todo. Mas a partir daí, algumas investigações crescem e a gente consegue atingir aí, pessoas de maior mando nas organizações criminosas. Mega apreensões viraram rotina e demonstram a atuação do crime organizado no Porto de Santos. Mas a perda não desestabiliza as quadrilhas. Na guerra contra o narcotráfico, a polícia estima, com base na produção anual de cocaína dos principais produtores sul-americanos, que apenas 1 em cada 10 carregamentos acaba apreendido. Amanhã você vai acompanhar o trabalho das forças de segurança para enfrentar as quadrilhas no Porto Santista e como as facções criminosas controlam esse esquema bilionário. Porto de Gioia Tauro, Itália. Militares descobrem 385 quilos de cocaína num cargueiro. Porto de Hamburgo, Alemanha. 116 quilos da droga encontrados dentro de um container. O que esses flagrantes têm em comum? Ambos foram feitos em navios que partiram do Porto de Santos. Autoridades italianas estimam que atualmente cerca de 80% da cocaína que entra na Europa saiu do maior porto da América do Sul. Até por isso, Santos é o lugar que mais realiza apreensões da droga no mundo. Com um movimento médio de 6.500 contêineres por dia, achar droga no meio de tanta mercadoria é como encontrar agulha no palheiro. A grande vulnerabilidade que nós detectamos é justamente a etapa de trânsito, né? Quando o contêiner sai assim do recinto em que é estufado, né? em que ele é carregado, né?
e se dirige assim ao operador portuário. A suspeita é de que a droga seja colocada por prestadores de serviço e trabalhadores com acesso aos contêineres, como no caso da apreensão de 400 quilos de cocaína, flagrada com exclusividade pela nossa equipe e divulgada ontem pelo Jornal da Band. De 9 a 10 mochilas estavam ocultadas, vários tabletes, provavelmente de cocaína. O contêiner está passando aqui pelo scanner de raio-x. Mesmo sob a vigilância de 3.000 câmeras e a obrigatoriedade de inspeção por scanner de 100% da carga que segue para a Europa, as quadrilhas conseguem burlar a fiscalização alfandegária. Café, açúcar, são cargas comuns. Tem possibilidade de acomodá-la de uma forma que ela não fique tão exposta e também, assim, pelo grande movimento que tem, né? Eles contam com isso, né? A própria pressão do exportador para que haja agilidade, né, no despacho. Mas também há casos de traficantes que colocam a droga diretamente nas embarcações. Essas imagens são de um navio que aguardava para entrar no Cais Santista. Repare que há uma lancha ao lado do cargueiro. Nesse momento, 7 pacotes com 172 quilos de cocaína são içados. 3 traficantes acabaram presos. Uma das formas de combate ao tráfico de drogas é através do patrulhamento marítimo. Essa lancha da Receita Federal de 18 toneladas faz a vigilância diária em toda a área do porto. Em 2 abordagens, os bandidos dispararam tiros contra a equipe da Receita. Em uma delas, os traficantes fugiram de barco e entraram naquela comunidade. A área é muito extensa, né? Muito extensa, muito grande. Você vê aqui? A gente está para esse lado, pode ter alguém fazendo alguma coisa do outro lado. A rota da cocaína até a Europa começa nos 3 principais produtores sul-americanos e entra no Brasil pelo Paraguai. Uma parte é separada para o tráfico aqui no país e outra segue para os portos europeus. Como os navios costumam fazer várias paradas, há casos em que os traficantes não conseguem retirar a droga na Europa e ela só aparece no destino final da carga. Foi o que aconteceu no ano passado em portos de Benin, na África, e do Sri Lanka, na Ásia. Lá, a apreensão recorde de 90 quilos de cocaína em meio a sacas de açúcar chamou tanta atenção que mobilizou até o presidente do país. A logística do envio da droga para a Europa aqui pelo Porto de Santos é feita com o comando do PCC. Grupos criminosos europeus que antes participavam diretamente da remessa da cocaína, hoje precisam apenas coordenar o recebimento dos carregamentos que cada dia mais costumam ser maiores. As apreensões variaram de 100 quilos a 1,5 tonelada em 2016, quando a quantidade de droga encontrada no porto disparou mais de 900% em comparação com o ano anterior. Por isso, as autoridades sabem que o porto mais importante do país depende do combate constante ao narcotráfico. Como é que ela foi parar no container, né? Em que momento estava frágil que possibilitou que uma empresa renomada tivesse o container aberto e a droga colocada dentro? E a gente tenta tornar, não só fazer a vigilância, mas tornar a cadeia logística mais segura também.